Olá, bom dia! Sexta-feira, 21 de outubro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o vereador Roberto Andrade e Silva, o Betinho de Praia Grande, e o empresário e advogado, nosso comentarista aqui, Rogério Conde. Bom dia para vocês, Rogério, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Betinho, prazer receber você aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Paula, a todos que nos assistem, muito obrigado por essa oportunidade. Bom dia, Rogério. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos então às notícias do dia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou ontem liminar protocolada pela defesa da ex-presidente Dilma Rousseff para anular a decisão final sobre o impeachment definida pelo Senado em agosto. No recurso, a defesa de Dilma alegou que não houve motivo legal para o afastamento e que houve cerceamento de defesa em várias fases do processo. Na decisão, o ministro disse que não ficou demonstrado na decisão dos senadores nada que justifique a intervenção do Supremo. É natural que a defesa busque aí esse tipo de recurso, até para justificar para os eleitores que cobram uma posição. Aí eu pergunto agora para os nossos entrevistados, vocês acreditam que exista alguma possibilidade de mudar esse resultado, Conde? Olha, acho que de jeito nenhum, né? Acho que a gente vai aqui até falar, bater em várias teclas que a gente repetidamente já tem batido. Não tem nem ambiente mais, Sim. Ambiente político, nas ruas. Eu acho que o país agora virou a página numa nova agenda que está sendo construída, decisões estão sendo tomadas. Enfim, eu acho que aos poucos, mesmo aqueles que, principalmente ligados aos movimentos sociais, aos sindicatos, que tentaram de alguma forma postergar essa decisão do afastamento e tudo isso, estão percebendo agora que decisões muito equivocadas, principalmente na área econômica, fizeram com que o país chegasse numa situação que culminou com a saída dela de qualquer maneira, não teria mais jeito. E mudando toda a estrutura política agora, mudando os atores que estão participando, a gente precisa começar a criar uma nova situação. Eu acho que não tem ambiente nenhum para a volta. E o processo, de uma forma geral, eu acho que já foi comprovado que existiu mesmo. A gente pode até dizer que outros fizeram, mas o erro foi cometido, realmente houve uma maquiagem aí na questão de você prestar as contas, a tal das pedaladas fiscais e tudo isso. Se outros fizeram, talvez estivessem acertando em outras vertentes. Agora, no caso dela, realmente não vejo como reverter o processo. Ela está no direito dela de recorrer, né? Isso tá uma justificativa, não seria né? Nem natural se ela não recorresse. Claro. Acho que é natural isso, mas eu acho que o país já chega de andar para trás, né? Vamos seguir, a máquina precisa de movimento, precisa seguir. Agora a gente fala já, o Temer, ele vende essa ideia realmente para os investidores voltarem a acreditar no nosso país. Agora imagina se ela volta para o governo, acho que internacionalmente, investidores também internacionais e locais brasileiros, vai ficar até exatamente, a insegurança voltaria a se instalar. Os investidores, principalmente os estrangeiros e todos, as grandes corporações, estavam já, isso era relatório já que foi publicado por vários multinacionais e tudo, estavam achando que o Brasil estava caminhando como se fosse a Venezuela. Nós acabaríamos da forma como está a realidade da Venezuela hoje. O que não dá para a gente, um país com as dimensões como o nosso, rico como o nosso, com uma democracia praticamente consolidada, um atraso desse. Exatamente. Concorda, Betinho? Plenamente, até porque a última etapa do processo foi presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, né, o presidente do Supremo, na época, e ratificou todo o processo do impeachment, e seria, assim, um total descrédito agora o Supremo ir contra até mesmo uma participação decisiva do ministro Ricardo, né, que presidiu a etapa final do processo de impeachment. É uma tentativa, faz parte do jogo político. Seria, assim, até estranho se eles não fossem recorrer, natural, no último daquilo que poderiam estar fazendo. Agora, politicamente, o ambiente não é realmente favorável, como o Rogério bem disse.
não tem mais clima para qualquer tipo de mudança, a gente tem que somar esforços para que o presidente Michel Temer tenha reais condições de cumprir a sua missão, que é pacificar o país para que nós possamos ter a nossa retomada econômica, porque o momento que nós passamos, sem dúvida, é uma crise econômica, mas acima dessa crise econômica tem a crise política. E esse momento é um momento decisivo. O país é muito maior do que um partido ou de uma pessoa. Ela tem que se dar por... Desculpa, pode falar. Não, só ia falar, Betinho, que, além de tudo, apesar que o Lewandowski no final ainda deu uma derrapada, né? Ele quis deixar alguma coisa no ar. Justamente. Ali ficou algo estranho, né? Todo mundo que tem um pouco de noção de direito... Poderíamos ter passado sem essa. Mas faz parte. Não, explica melhor para o nosso telespectador, agora que só a gente entendeu aqui. Por favor, Conde, explica um pouquinho melhor. Você fatiar, depois deixar a decisão para um segundo momento, então ela perde os direitos, não perde... Uma situação que estava na cara ali para todo mundo, é uma surpresa para todos e ficou claro que tentaram de alguma forma ainda deixar alguma coisa para trás que pudesse depois beneficiar. Algo como se fosse um fôlego de vida, né? Vou deixar o meu comentário ia ser exatamente sobre isso. Ela que se dê por satisfeita desse fatiamento que aconteceu. Mas, enfim, a gente entende que é natural que ela queira recorrer, está no direito dela, enfim, é normal. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, Betinho. O presidente da República é do mesmo partido que o seu, né, que é o PMDB. Você acredita que ele consiga, em tão pouco tempo, num mandato curto, realmente colocar o país em ordem? Ele tem tempo para isso? Eu acredito, Paula e Rogério, e quem nos assiste, principalmente pela capacidade que ele tem de diálogo. A gente não pode ignorar o currículo dele de político. É um dos poucos brasileiros que, durante 3 vezes, foi presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele conhece muito bem aquele ambiente de Brasília, ele sabe muito bem por onde começar. É uma pessoa que entende que, no nosso meio político, a conversa ela é essencial e, nesse momento, o que ele está fazendo está sendo correto, na minha opinião. Primeiro, fazer o trabalho interno dos bastidores, conversar com os deputados, conversar com os senadores, conversar com os partidos que dão a sustentação política para ele e agora levar para o mundo a mensagem de um país que está equilibrado politicamente. Tanto é que, pelo que eu tenho acompanhado, ele está sendo muito bem recebido nos outros países, está mostrando que o país está em condições de receber os investimentos necessários. Então, eu estou muito confiante. E, particularmente, eu acredito que todo brasileiro, independente agora de questão política, né? Acabamos agora um período eleitoral, quer dizer, vamos terminar, né? Em algumas cidades tem um segundo turno, mas eu aprendi que a política, quando termina as eleições, você tem que virar uma página, você tem que olhar para o que é o mais importante. O que é mais importante agora é que o Brasil retome o seu crescimento e a gente tem que estar torcendo e fazendo tudo que é possível para que o presidente Michel Temer consiga fazer com que o país siga esse caminho. E eu, particularmente, acredito que mesmo tendo um pouco tempo, ele vai ter a articulação e a capacidade necessária para fazer isso. Essa PEC que está sendo discutida dos cortes de gastos, você acha que é bem por aí? É o que precisa ser discutido isso realmente? Qual que é a sua opinião? A PEC 241, a PEC 241 ela é essencial para a retomada do país, porque a gente precisa mostrar que o governo tem que fazer a lição de casa como todos nós fazemos nas nossas casas. Eu digo isso porque, como gestor, né, eu sou formado em administração e sou presidente da Câmara. Então, também tenho uma responsabilidade sobre a questão orçamentária. Não adianta, as despesas elas não podem, de maneira nenhuma, ser maior do que a receita. Para qualquer um que nos assiste, é muito tranquilo isso. A gente não pode gastar mais do que recebe. E o país estava numa questão do nosso déficit, assim, assustador. Você fechar as contas com algo em torno de 170 bilhões de déficit, ou seja, você devendo, né, para o cidadão como entender, é como o país devendo 170 bilhões, ou seja, gastando muito mais do que consegue arrecadar. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então, você colocando um teto, por mais que as pessoas falem, mas isso vai cortar investimento em educação, isso vai cortar
investimento em saúde. Eu tive a preocupação de olhar detalhadamente, mesmo não sendo da minha alçada, né? Eu sou vereador, eu cuido de questões do município, mas eu estou nesse ambiente político. Sim. E eu tive... E é o que mais está sendo discutido no país, que reflete em todas as cidades, estados e cidades sem também. dúvida. E eu fiquei, assim, muito satisfeito em ver que, de maneira nenhuma, vai atingir diretamente investimentos na saúde e na educação. O que nós vamos estabelecer é um teto no qual você vai fazer, ao longo dos anos, com que o país não gaste além do que ele consegue arrecadar. Então, isso vai conseguir um equilíbrio para que a gente possa cumprir com os nossos compromissos, principalmente ter a condição de o país ter os investimentos. E essa busca das concessões de aeroportos, essa busca das concessões de estradas, de obras de infraestrutura, o Rogério é da área da construção civil, ele sabe. A construção civil é o que faz qualquer país movimentar. E a gente precisa estimular isso. E para que isso seja estimulado, tem que ter equilíbrio nas nossas contas públicas. Então, eu sou totalmente favorável à PEC 241. A gente faz muito uma comparação aqui no programa. Você está na sua família, o país está passando por crise, o seu marido está desempregado, o que você tem que fazer? Vai rever os gastos de casa, cortar muitos dos gastos, isso você não está pai e mãe desempregado ainda. Uma situação natural. Certo, Conde? Não, completamente. Acho que a leitura do Betinho é perfeita. Com relação à PEC, então, eu já venho defendendo também. Eu sou um administrador, eu tenho uma empresa, o país é uma empresa gigante, nós somos os clientes dessa empresa. Você não pode fechar todo mês no vermelho. Isso tem que ter um fim. Sim. E o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Nós estamos mês a mês no vermelho, só aumentando, e não temos mais de onde tirar isso. O que está acontecendo é que o país estava perdendo credibilidade externa, sem condições de investimentos, quer dizer, isso não pode acontecer. E uma leitura também importante, que eu acho que o Betinho teve, e é importante a gente ressaltar, e eu me ligo muito nesses detalhes, o Michel Temer deu uma demonstração da força de articulação e da credibilidade que ele tem hoje perante seus pares. Foi a questão, antes da discussão da PEC, ele fez um banquete para metade dos deputados foram com as suas esposas e tudo prestigiá-lo num banquete, coisa que eu não me lembro de ter visto na história recente. Muitas pessoas estavam preocupadas com as eleições. Não, exatamente, véspera das eleições. E foi o que eu falei, mudando a página, né? Você fazendo uma agenda completamente diferente, onde se imaginar que a presidente Dilma receberia para um diálogo, 1, 2, quanto mais fazer um banquete, você deixar que tragam suas esposas, você faça uma confraternização, aproveite esse momento para discutir reservadamente com um, com o outro. Isso é articulação, isso é você mostrar o que você quer, é mostrar um projeto, faz parte. São deputados, mas são seres humanos, cada um tem as suas vaidades, suas necessidades e requer uma conversa. Coisa que há pouco tempo atrás era inimaginável. E eu, sinceramente, não lembro, pelo menos das últimas 2 décadas, de uma situação semelhante a essa. Vou aproveitar aqui uma pausa, chamar o nosso intervalo comercial. A gente tem muito mais o que discutir no programa de hoje. Você fique com a gente. Bom Dia Baixada, volta já. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Para os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, há evidências de que os 3 filhos do ex-deputado federal Eduardo Cunha participaram do recebimento de propinas e lavagem de dinheiro. As informações constam no pedido de prisão. Os 3 filhos mais velhos deles são sócios de uma empresa investigada na operação e a suspeita é de ter recebido dinheiro de suborno pago pela empresa Gol Linhas Aéreas. Vocês acreditam que o cerco se fechando para a família de Eduardo Cunha? Ele participe de uma delação premiada para tentar livrar os filhos da prisão? Betinho. Olha, a partir do momento que ele contrata um escritório de advocacia que é especializado em delação premiada, ele está dando sinais. Na minha modesta opinião, ele está mostrando que ele quer conversar, ele quer
encontrar uma forma de livrar mexer com a aí família, né? a esposa, os Mexer com a filhos. família. Então é algo que particularmente, dependendo de como for conduzido, eu acredito particularmente que ele vai ter a tendência de fazer uma delação premiada sim. Agora, uma delação premiada como essa, eu acho que é questão de acompanhar, se for permitido, 24 horas pela televisão, porque a curiosidade sem dúvida, é geral. Um reality show, né? Sem Reality dúvida, show sem totalmente. dúvida. Sem dizer que Brasília deve estar extremamente calma, né? Essa sexta-feira agora deve estar tranquila Brasília, né? O que especialistas dizem é que Cunha, ele não era de ter amizades superficiais. Todas as pessoas que ele tinha como realmente amigos, parceiros, enfim, seja lá o nome que for dado para isso, era de uma grande, ali uma grande aliança. Então tem muita gente preocupada, com toda certeza, concorda comigo? Nossa, não tem. Eu também estou na expectativa para saber futuro quem vai. Futuro escritor brasileiro, não, Eduardo Cunha. Quem vai Cunha. ficar em pé depois de uma Exatamente. eventual delação dele, porque ele demonstrou um conhecimento incrível sobre o regimento da casa, se manteve. O processo dele foi o mais longo, ele se manteve à frente, né? Um negócio que é muito difícil. Muito. A forma como ele se articulou e se manteve, mas agora eu acho que entrando para questão familiar, colocar os filhos, tudo. Ele está vendo o Alberto Youssef agora, que com 2 anos e 8 meses preso, já está sendo solto agora, vai ficar esses últimos 4 meses agora só com tornozeleira e depois. E eu tenho certeza que pobre ele não está. Uhum. Então, o Eduardo Cunha perdeu tudo que ele tentou se agarrar, né, que era a questão da credibilidade, do mandato, de tudo. Hoje ele caiu na vala comum, onde ele vai, ele é taxado como bandido. No aeroporto recebeu várias fotos na mídia aí dele sendo tratado até de forma meio jocosa, parece que fizeram até alguma de propósito, alguma coisa. Enfim, eu acho que é mais desculpa esse termo, sexta-feira logo cedo, mas acho que é mais um câncer desse país que a gente está conseguindo extirpar. Eu espero que assim continue. Eu não tenho pena, não tenho dó, eu acho que ele fez um mal. As pessoas, não, mas ele era muito inteligente. Eu não quero saber. É a mesma coisa do cidadão que rouba 1.000 ou 1 milhão. Para mim é ladrão. E eu acho que ele, sinceramente, ele fez um mal danado para o país. E eu espero que ele seja processado e condenado e pague pelos crimes que cometeu. Vamos aguardar a delação, cenas da novela da delação, vamos aguardar o futuro livro que as editoras já estão negociando com ele aí, uma oportunidade dele escrever um livro dessa história toda. E se for chegar ao ponto do livro, com toda certeza, produtoras e grandes empresas de filme no país também vão lançar. Lula tem o filme dele, por que o Cunha também não vai? E Paula, eu acho que, verdade, Betinho, a gente precisa enaltecer mais uma vez o trabalho cirúrgico do juiz Sérgio Moro. Sem dúvida. Porque já há muito tempo as pessoas, não, agora cai o Cunha, agora vai o Lula, vai ele. Realmente, em nenhuma ele fez um procedimento que depois precisou rever. Então, eu acho que a gente, mais uma vez, precisa enaltecer essa paciência, essa precisão, a espera do momento, esse sangue frio que esse cidadão, que esse profissional está tendo, que está fazendo um bem danado para esse país. Está organizando o país, né? Sem dúvida, uma nova limpeza, etapa, uma né? faxina. Vamos lá. O Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande, abrirá 600 vagas de emprego temporário para dezembro. As lojas iniciam um processo seletivo até o fim de outubro e a estimativa é de que cerca de 15% dos contratados para este período sejam efetivados posteriormente. Tá aí uma boa dica para você levar o seu currículo no shopping. E como o presidente da Câmara, o senhor trabalha muito diretamente com o prefeito Mourão, seja na aprovação de projetos ou na fiscalização da gestão. O que o senhor acha sobre a falta, o que falta para a cidade ocupar um espaço ainda maior na economia da nossa região? Paula, a lição de casa nós estamos fazendo. Uma cidade, para ela atrair investimentos, ela tem que ser uma cidade estruturada,
uma cidade que proporcione qualidade de vida, uma cidade organizada, e Praia Grande, principalmente nesses últimos 20 anos, vem cumprindo isso. Tanto é que nós somos uma das cidades que mais cresce na nossa região, quiçá no estado de São Paulo. Nós crescemos uma média de 6% ao ano. Isso significa algo em torno de 10 mil a 12 mil novas pessoas em Praia Grande. Uma pequena China, praticamente, né? Pequena China, justamente, Rogério. Tanto é que, pelo que nós estamos acompanhando, em 6, 8 anos no máximo, teremos uma população equivalente a Santos, algo em torno de 400, 410 mil habitantes. Então, o nosso grande desafio agora é a questão do desenvolvimento econômico. E, para isso, a gente está assim, torcendo para que o aeródromo Andaraguá, que é o nosso projeto do aeroporto de cargas, ele efetivamente se concretize. E isso agora é possível, porque nenhum grande empresário vai fazer um investimento significativo se o país não estiver equilibrado. Sim. Porque do aspecto de autorizações, liberação ambiental, tudo isso já foi superado. O projeto está já pronto para efetivamente iniciar as obras. Então, eu acredito que vai ser um novo divisor de águas para a nossa cidade e para a nossa região. Porque quando o projeto estiver na sua operação, na plenitude das suas operações, nós vamos estar gerando diretamente algo em torno de 15 mil empregos diretos no projeto Andaraguá. Porque o projeto Andaraguá não é apenas um aeroporto, ele é um condomínio empresarial no qual nós vamos estar ali instalando empresas que vão estar diretamente ligadas a essa questão do modal aéreo. Então, eu particularmente acredito que esse é o nosso maior desafio para que o Andaraguá se concretize e a gente consiga fazer com que Praia Grande seja uma nova oportunidade de geração de emprego para a nossa região. Porque nós estamos falando de uma região que tem algo em torno de 1.800.000 pessoas que moram nessa região da Baixada Santista. Ou seja, de Bertioga a Peruíbe, nós somos a 17ª região metropolitana do país. Então, nós temos uma importância fantástica. E a cidade de Santos tem o seu papel fundamental, é a cidade polo da nossa região, mas a gente precisa agora buscar esse desenvolvimento de uma forma mais descentralizada, para que as cidades da região, e Praia Grande tem desenvolvido esse papel, possa ter uma relevância, principalmente no aspecto da economia da região, porque hoje quando você fala de Santos, Santos tem algo em torno de 2,5 bilhões de orçamento do município, se eu não me engano, é a previsão orçamentária para eles agora para 2017. Praia Grande está com 1,3 bilhão. Então nós somos já, em questão de orçamento municipal, nós já somos, se eu não me engano, o 3º município da região, ficando um pouco atrás do Guarujá. Então a gente tem feito um trabalho, um esforço constante para que a gente consiga fazer com que Praia Grande tenha a sua relevância no cenário econômico da região e do país. É interessante falar de Praia Grande nesse momento que a gente atravessa, né? Porque se você for ver, Santos é uma cidade polo, a gente não entra nessa discussão. Mas se a gente for ver outras cidades como Guarujá, São Vicente, Cubatão, que passa por uma crise e uma falta de estrutura, falta de planejamento e administração, que são as palavras que a gente mais usa aqui no programa, e a gente vê que a cidade de Praia Grande, lógico que todas as cidades têm os seus problemas e todos trabalham para consertar e resolver isso e ser... Mas é a cidade que mais se desenvolve, que mais cresceu nos últimos anos e que... É por isso que eu falo, é interessante falar de Praia Grande diante dessa crise toda. Não, sem dúvida, até porque a gente precisa estar buscando alternativas, não só no aspecto da gestão pública, porque as pessoas nos perguntam, como é que vocês conseguem, diante de um momento tão difícil de crise, fazer com que os investimentos não parem, né? Primeiro é fazer a lição de casa. A Prefeitura de Praia Grande está equilibrada nas suas finanças, nós não temos problema nenhum com o pagamento de servidores, de fornecedores, nós continuamos com os nossos investimentos, só que a gente sempre busca parceria. A gente entende que uma administração pública sem parceria ela não chega a lugar nenhum.
Então, nós acreditamos muito nas PPPs, né, nas parcerias público-privadas, para que a gente consiga fazer com que a iniciativa privada ela enxergue no poder público um local apropriado de investimento. Dentro mais ou menos desses moldes, é que nós conseguimos avançar, por exemplo, na construção de colégios, de escolas municipais, fazendo com que hoje nós consigamos ter um atendimento do número de quase 50 mil alunos na nossa rede municipal. É uma das maiores redes de ensino da nossa região em quantidade de alunos. Só para ter uma ideia, moram em Mongaguá 50 mil pessoas. Então é como se nós tivéssemos praticamente todos os moradores de Mongaguá dentro das nossas escolas municipais. E a gente tem avançado. Agora você precisa avançar de que maneira? Com equilíbrio e principalmente não fazendo desaforo a dinheiro, certo, Rogério? Não tenha dúvida. O dinheiro não aceita desaforo, né? Então o orçamento público tem que ser muito bem utilizado. É dessa forma que a gente tem conseguido fazer com que Praia Grande alcance esses números e continue investindo para atrair principalmente novas empresas. Recentemente nós iniciamos na cidade as atividades de uma grande empresa de departamento, né, uma loja de departamento que se instalou no shopping, né, no Litoral Plaza. Então a gente acredita que esse é o caminho para que Praia Grande seja realmente essa referência no nosso país. Tá aí, nós deixamos a chance de você levar o seu currículo. Betinho deu a segunda dica, não é? E em tempos de crise é o que resta, a gente procurar trabalho e voltar a fazer a casa funcionar. O próprio Litoral Plaza é um exemplo do desenvolvimento, acho que ele reflete muito o que é a Praia Grande. Começou de forma, uma empresa familiar que começou de forma exuberante, mas se planejou, hoje está dobrando sua capacidade, está atraindo investimentos como lojas de departamento desse porte, das que estão chegando agora. Eu acho que isso mostra um reflexo da pujança que Praia Grande tem hoje. E tem estrutura para isso, né? Tem espaço físico para esse desenvolvimento, que é o mais muito interessante. Se você olhar o mapa de Praia Grande, você observa o quanto que nós temos de área ainda para crescer. Tanto é que o nosso desafio maior é justamente que esse crescimento seja de uma maneira organizada, porque você também não pode deixar que a cidade cresça de uma maneira desorganizada, senão você vai perder todo o investimento desses últimos 20 anos. O Mourão costuma dizer muito isso. Se uma pessoa assume uma prefeitura e durante o mandato ela não faz nada, a cidade perdeu 8 anos. Então você tem que ter essa preocupação de realmente saber como a cidade está crescendo, para quais os bairros que está se desenvolvendo e que esse crescimento seja de uma maneira saudável, porque a partir do momento que a cidade oferece estrutura, você atrai novos moradores. E esses novos moradores vêm com as suas demandas, é natural. E aí você tem que procurar atender essas demandas de uma maneira equilibrada para que a cidade consiga crescer, principalmente com qualidade, aquilo que eu estava explicando. Para que uma empresa vá para uma região ou vá para uma cidade, o empresário tem que olhar para aquela região, para aquela cidade e enxergar ali uma oportunidade de negócio no qual atenda os seus anseios da melhor maneira possível. O desenvolvimento, ele atrai e chama a atenção de todos, né? As obras na cidade não param, em Praia Grande, enquanto isso, viadutos e em São Vicente, que acessam a cidade, eles também não terminam. Vou deixar uma pergunta aqui para o próximo bloco. Vocês acreditam que essa temporada, eu quero saber também do Conde, vocês acreditam que essa temporada está comprometida? Corre o risco de um aumento nas ocorrências de assalto, crimes em Praia Grande, principalmente na Via Sul, por conta desses gargalos? É o que eu falo, é um desenvolvimento que chama a atenção de todos, inclusive, infelizmente, da marginalidade. Essa pergunta fica para depois do intervalo. Bom Dia Baixada vai para um rápido comercial. Você continue com a gente.
Voltamos com um Bom Dia Baixada. No último bloco eu deixei uma pergunta falando da questão do desenvolvimento. Estávamos falando do desenvolvimento de Praia Grande, o que é ótimo para a cidade, que é ótimo, excelente para a região, mas que também atrai olhares não só de pessoas que queiram vir passar um fim de semana, dos turistas, também da parte empresarial, mas infelizmente da marginalidade. Isso eu acho que talvez seja um dos pontos que mais preocupa, Betinho. Infelizmente, sim. Um dos principais desafios, justamente com essa questão do nosso crescimento, é o que você falou. Você cresce, você se desenvolve, você atrai um número significativo de pessoas e, dentre essas pessoas, vem, infelizmente, marginais. A gente tem feito a pressão política necessária para que o governo do estado olhe a nossa região de uma maneira diferenciada, porque eu acredito que vocês já tenham observado isso, que qualquer final de semana de sol, a nossa região ela já fica movimentada. Pelo menos em Praia Grande parece um feriadão. Então a gente tem mostrado ao governo do estado que a Operação Verão, que é a operação na qual eles intensificam o número de policiais, que isso não seja feito apenas no período de verão. Que começa agora, final de, se eu não me engano, final agora de novembro, início de dezembro já começa a chegar o reforço. Da Academia do Barro Branco vem fazer um reforço bem grande aqui na nossa região toda. O reforço de policiais, mas que isso seja de uma maneira constante, principalmente porque a região, ela com essa facilidade que nós temos de acesso a São Paulo, sim, e a chegada na nossa região, e com a entrega desses viadutos, isso vai ficar ainda mais fácil ainda. Num trânsito normal, eu acredito que em 50 minutos você chega na Baixada, né, do Planalto à Baixada, tranquilamente. O problema foi a falta, não foi a não entrega desses viadutos, a não entrega. Que ocasiona ali um trânsito terrível na entrada da cidade. É um problema que nós estamos colocando aqui, é um problema que não atinge só a cidade de Praia Grande, atinge também as pessoas que querem acessar, moradores de São Vicente, de Cubatão, pessoas que moram em Santos e que se utilizam dos fretados para ir trabalhar. Então, assim, é um problema que não atinge só turistas, mas atinge toda a população da região e fora da região também, como o Grande São Paulo. Sem dúvida. E a gente precisa continuar fazendo essa pressão para que justamente haja esse reforço policial, porque dentro dos perímetros de Praia Grande, nós estamos sabendo utilizar e muito bem os homens da Guarda Municipal. Através da Guarda Municipal a gente reforça essa questão do sistema de segurança complementando, até porque a nossa Guarda Municipal é uma das poucas da região que tem autorização para utilizarem porte de arma. Então, todos os nossos guardas municipais são armados. Sim. Né? Então, dentro da Praia Grande, a gente consegue fazer com que a guarda dê esse reforço. Agora, quando a gente está ali na rodovia, a gente depende muito do reforço dos policiais rodoviários e da própria Polícia Militar, para que efetivamente a gente consiga conter esse número de assaltos que realmente nos assusta. E aí, vocês conseguem trazer grandes empresários, grandes empresas, como nós citamos aqui, e até a gente que quer, falo por uma coisa corriqueira nossa, a gente às vezes quer ir a essas empresas que tem ali na entrada de Praia Grande, você fica com receio, tem que ver o horário que você vai, se isso vai ser... É realmente algo que preocupa, né, a todos nós, certo, Conde? Certo. Eu quero fazer só uma intervenção. Primeiro, eu quero registrar aqui e enaltecer, até porque todo mundo sabe da minha atividade profissional, eu participo muito de obras públicas, faço muito, então eu acabo tendo muito relacionamento com os gestores de toda a região. E quero aqui enaltecer o trabalho feito pelo prefeito Mourão. Eu acho que se hoje Praia Grande ela se encontra com esse desenvolvimento, com essa pujança toda, é por força da competência do Alberto Mourão como gestor. Você e eu conheço, minha empresa vai fazer 47 anos mês que vem, você vê o que Praia Grande se desenvolvia antes da administração, do início das administrações do Mourão e agora, essa capacidade que ele tem, inclusive o Betinho é prova viva disso, essa capacidade que ele tem de aglutinar e fazer equipe, formar equipe, trabalhar em equipe e ouvir a população e saber exatamente aonde fazer os investimentos, você priorizar, porque dinheiro sobrando ninguém tem. Sim. Então você saber priorizar esses investimentos é o que está tornando Praia Grande essa referência de gestão
que ela está conseguindo. E outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, você comentou a questão da segurança e tudo isso. Eu, na segunda-feira, tive a oportunidade de comentar esse assunto e vou reforçar de novo. E o Betinho, por ser, inclusive, um membro do PMDB, alguém que tem essa interlocução com os outros gestores da região metropolitana, nós precisamos aproveitar esse momento agora, que houve esse processo político, que os prefeitos eleitos e outros reeleitos são todos com o mesmo perfil ideológico, ou é PSDB ou é PMDB, que hoje estão controlando praticamente em âmbito federal. Temos o governador Geraldo Alckmin, que tem uma relação muito estreita com a Baixada, com o Paulo Alexandre, que é praticamente um afiliado dele. Então eu acho que nós precisamos, e Betinho, isso acho que você como um ator político importante na nossa região, pode fazer essa articulação para que a gente desenvolva projetos metropolitanos de verdade e começar pela segurança pública. Eu acho que a Baixada hoje, todos os gestores, uns mais, outros menos, mas estão investindo em câmeras de monitoramento, câmeras inteligentes e tudo isso. E nós precisamos criar, na minha leitura hoje, um centro operacional de segurança da própria região metropolitana. Não adianta Praia Grande ter um, Santos ter outro, São Vicente não ter, Mongaguá não ter. Outro. A gente precisa criar um sistema de monitoramento inteligente que seja operado seja multidisciplinar e operado por todas as 9 cidades da região. Para o cidadão cometer um delito em São Vicente, quiser ir para o litoral, ele ter todo um acompanhamento, você ter as polícias civil, militar, integrada, enfim, e outros projetos que podem se iniciar agora um detalhamento e um aperfeiçoamento deles para que lá no futuro a gente consiga tirar do papel. Mas hoje acho que fundamentalmente, e Praia Grande tem feito muito isso, que ela foi pioneira ao conseguir que sua guarda municipal fosse armada. Eu acho que Santos também precisa ir nesse caminho, Santos numa realidade diferente. Acho que a corporação toda não precisa ser armada, mas já se faz necessário que Santos tenha um grupo de elite da polícia, da Guarda Municipal, que seja treinada pela Polícia Militar, que tenha, porque eu sempre defendi que para você ter um porte de arma, não é a cor da farda que você usa, que diz se ela é verde do Exército, se ela é da Polícia Militar, é o cidadão. O cidadão é que precisa ser treinado, precisa ser capacitado para poder utilizar uma arma, poder portar uma arma. Então, eu acho que esse trabalho todo precisa ser feito agora, porque eu acho que hoje, se você conversar com qualquer munícipe de qualquer das nossas cidades, a primeira preocupação dele é a questão de segurança hoje. É a segurança, essa sensação, essa falta de segurança que está prejudicando muito a nossa população. E eu acho que uma ação dessa, de âmbito metropolitano, eu acho que se faria um bem danado. E antes nós tínhamos problema. A prefeita Márcia Rosa, de Cubatão, tinha uma certa dificuldade de relacionamento, a própria outra prefeita Maria Antonieta também tinha, apesar de também ser PMDB, mas tinha um resquício. Enfim, o prefeito Billy não era um gestor exatamente do jeito que a gente esperava. Ô, Rogério, e das 9 cidades da região, 7 vão ser administradas pelo PSDB. Exatamente. Sim. Então nós temos a exceção de São Vicente, Pedro Gouveia, que é do meu partido, e o que vai ser decidido no domingo, dia 31, no Guarujá, se vai ser o Suma ou a Haifa. A vice do Pedro, inclusive, é do PSDB. É do PSDB. Então, quer dizer, esse é o momento ideal para que a região ela realmente faça a sua integração. Porque não adianta cada um isoladamente buscar uma solução, principalmente nessa questão de segurança, como você bem disse, porque isoladamente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu repito que Praia Grande tem feito a sua parte como município. Todo investimento que é possível nós estamos fazendo. Tanto é que essa questão, por exemplo, da integração da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, através da Central de Monitoramento, nós já começamos isso
algo em torno de Betinho, 12, 13 anos atrás. Se eu não me engano, você me corrija, por favor, se eu estiver errada. Dentro do jornalismo que eu trabalho já há quase 16 anos, se eu não me engano, Praia Grande foi pioneira também nessa questão dessa central de monitoramento. Então, isso né? que eu estava falando. A nossa central já está com algo em torno de 13 anos, se eu não me engano. 13, 14 anos. Era recém-formado, inclusive, então, eu lembro disso. A central está com 13, 14 anos e o ano passado nós entregamos a central totalmente modernizada. Nós recebemos a visita do então secretário de Segurança Pública, hoje o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, que esteve lá na solenidade de entrega da nova central de monitoramento, que passou a ser denominada SICOI, né? Centro Integrado de Controle Operacional, para que a gente possa realmente ter essa visão regional, Rogério. Porque se os municípios conseguirem trocar informações, você, sem dúvida nenhuma, faz com que o bandido não tenha para onde ir. Exatamente. O problema é que Praia Grande consegue fazer a sua parte. O município A, B ou C também, mas os outros ainda não conseguem. Você acaba não conseguindo fechar, né, a nossa região. E a nossa região, ela tem, pela nossa característica geográfica, muita facilidade para que o bandido ele se locomova de uma cidade para outra. Mas essa que foi a minha intenção em abordar esse assunto, justamente por isso. Porque eu enxergo no prefeito Mourão alguém que tem uma visão muito para o futuro, muito acima da média. Então, eu acho que se vier da parte dele essa articulação e essa iniciativa, como ocorreu agora, com a questão de ele veio a público, eu achei muito interessante isso, e falou, olha, se a região toda, porque a questão dos dependentes de droga, do crack, dessa outra doença que está atingindo toda a sociedade, né? que gera criminalidade, que é um fator gerador de criminalidade. Você fala, olha, eu dou a área, se todas as cidades vamos se reunir e vamos construir um centro comum a todas as cidades. De ver se um não consegue, o outro tem um pouquinho de recursos, vamos juntar e fazer um centro de excelência para que a gente mais uma ferramenta para brigar contra esse outro mal que assola a sociedade. Rogério, 90% das questões nossas são questões regionais. Hoje você não tem mais problemas apenas numa determinada cidade, salvo exceções. Foi assim com a questão da dengue e tudo, não adianta. O mosquitinho não sabe onde termina a Praia Grande, onde é Santos, onde é São Vicente. Não adianta eu cuidar aqui São Vicente e não cuidar, quer dizer... Um outro assunto que é um assunto metropolitano é, por exemplo, a destinação do lixo. Nós já estamos no nosso limite. Então, quer dizer, são questões lixo, mobilidade urbana, segurança, saúde, são questões regionais, porque não adianta você imaginar que em cada cidade você vai ter um hospital das clínicas. E esse é o momento, né? Então, esse é o momento... Esse momento nós vamos passar por um período agora, com todos esses atores políticos, com todos esses gestores que têm essa afinidade, e para a gente, e a sociedade precisa se apropriar dessa discussão para forçar também os seus parlamentares e todos os seus representantes para que auxiliem também fazendo essa interlocução com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente consiga realmente desenvolver e tirar e fazer com que a AGEM, né, e o Condesb, funcione de verdade. Eu quero aproveitar, a gente está caminhando aqui para os 4 minutos finais do programa, eu quero fazer uma pergunta importante aqui para o Betinho. Com 2.848 votos, o senhor foi reeleito numa das campanhas mais complexas dos últimos tempos, onde não se podia fazer quase nada, o espaço de mídia foi reduzido, enfim, já discutimos muito isso aqui, com todas essas dificuldades nessa novidade da nova lei eleitoral. O que o senhor mudaria nessa nova lei? O que manteria dentro da sua experiência diante dessa reeleição? Olha, é muito boa essa pergunta, Paula e Conde, porque eu me senti, não só eu, mas eu acredito que todos aqueles que participaram desse processo eleitoral se sentiram cobaias. Tanto é que a gente já está vendo uma movimentação no Congresso Nacional
para já fazer algumas adequações com relação não à temos legislação dúvida. eleitoral, porque eu senti isso com muita clareza, senti isso na pele, de que eles pensaram e agiram da seguinte maneira: vamos primeiro deixar com que os cobaias nas eleições municipais... Deixa rolar nas leis municipais, nas eleições passem municipais. pelo que tem que passar, e aí a gente adapta aquilo que for necessário. Sem dúvida que nós tivemos avanços. Eu acredito que um dos avanços principais foi essa questão de poluição. Sim. Visual, papel, cavalete, placa, faixa. As cidades ficaram muito mais limpas. Até o tamanho do santinho foi... Na minha opinião, isso foi algo que houve um ganho. Meu modo de enxergar. Agora, você criou algumas dificuldades para candidatos novos. Aqueles que, por exemplo, tentaram pela primeira vez serem candidatos, na minha opinião, tiveram algumas dificuldades, porque eles tiveram 45 dias para oficialmente pedirem voto, né? A legislação ela gera algumas dúvidas do que pode e do que não pode. Então você, por exemplo, quem quiser, qualquer brasileiro que quiser ser candidato a presidente da República em 2018, desde agora ele pode começar a se movimentar, mas não pode pedir o voto. Ele só vai poder pedir o voto, se não mudarem a legislação, nos 45 dias lá em 2018. Mas obriga a pessoa a trabalhar e a desenvolver projetos sociais para se tornar conhecido no meio deles. Então, né? quem está no mandato teve uma certa facilidade. Então, eu tenho que reconhecer que o fato de já ter sido vereador, isso me ajudou. Sim. Mas me ajudou por quê? Porque eu tenho trabalhado muito, né? Minha primeira eleição foi em 2012. Eu tive, naquela eleição, 2.985 votos. Então, durante esses 4 anos, eu tive condição de fazer um bom trabalho. Eu tive a oportunidade, durante 2 anos, ser o líder do prefeito na Câmara, ser o líder do governo. Nesses 2 anos, agora, presidente da Câmara. Então, isso me facilitou para que eu pudesse realmente trabalhar e mostrar para as pessoas o que pode estar sendo feito através do Legislativo. Mas a gente tem muitas ainda correções para fazer, questão de doação. Que é o que mais preocupa.